Esse conteúdo que são razões trigonométricas, ele é muito usado na engenharia, tá? Quem for partir para essa área, né, engenharia, tinha sido até comentado que ia ser tirado da BNCC e deixado só para o ensino médio, porém ele não foi tirado não, tá? Vocês terão a explicação aqui agora, eu também coloquei uma explicação na Portables, vou colocar como anexo essa explicação que eu vou fazer agora para vocês e vou disponibilizar também o vídeo depois para vocês, tá? Dessa explicação. Quando não entenderem, pode abrir o microfone e perguntar, tá? Porque, né, na verdade eu tô falando aqui com um monte de carinhas, um monte de letrinhas, então eu não sei se estão me compreendendo, se não estão compreendendo, porque o conteúdo realmente é difícil. Se alguém não conseguir ver o que eu vou explicar, né, assistir, pega, abre o microfone e fala, para mim poder saber que vocês estão, né, estão entendendo ou não estão entendendo, tá? Aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou começar a explicação. Qualquer coisa vocês podem abrir o microfone e perguntar, tá? E vamos começar para não se estender muito a explicação, tá? Depois vocês podem escrever no chat ali alguma pergunta, se tiver também, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Alguém pode abrir o microfone e falar? Sim. Obrigada. Então, aqui, né? Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, o que é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo, né? A gente já estudou. É todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus, tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Um triângulo retângulo é qualquer triângulo que tem um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus. Eu quero que vocês observem bem aqui, ó. Tá? O que tem que ficar muito claro para vocês nessas explicações aqui. Quando eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho esse ângulo aqui de 90 graus, sempre o oposto a ele, tá? Sempre o oposto a ele eu vou chamar de hipotenusa, tá? Com a mesma coisa que lá, que eu não vou conseguir escrever lá em cima, eu vou escrever aqui, ó. Hipotenusa, tá? Que é a letra A, tá? Lá em cima, ó, tem o ângulo reto. Sempre o oposto ao ângulo de 90 graus é o valor da hipotenusa. Aqui ficaria lá em cima o valor do A. Aqui, ó, eu tenho o ângulo de 90 graus. O que ficar na frente dele é o valor do A, que eu chamo de hipotenusa, tá? Lado maior. Ó, tem o triângulo retângulo aqui. O oposto ao ângulo de 90 graus é o A. O oposto ao ângulo de 90 graus é o A. E o oposto ao ângulo de 90 graus é o A, tá? Agora tem gente que vai entrar lá atrasado, peraí. Então, sempre, tá? O oposto, ó. O oposto ao ângulo de 90 graus é o A, o A, o A. No triângulo, quando era lá no Teorema de Pitágoras, era isso que vocês precisavam identificar. Somente o A, né? Para colocar na fórmula. O B e o C eram os outros dois lados. Tanto fazia, tá? Só que agora não é mais. Aí vem um pouquinho da complicação. Nem tanto assim, tá? Mas aqui vocês vão entender. Os lados do triângulo retângulo recebem os nomes especiais. Hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, eu tenho o ângulo oposto de 90 graus. Sempre o que ficar na frente dele é o meu valor do A, tá? Que é a hipotenusa. E os outros dois lados aqui eu chamo de cateto, tá? Catetos, ó, lados que formam o ângulo reto. Então, esse lado aqui, ó, esse lado aqui embaixo e esse lado aqui são os lados que vão formar o ângulo de 90 graus.
e o que tiver na frente dele eu chamo de hipotenusa. Os nomes são meio estranhos assim mesmo, tá? Mas hipotenusa quer dizer lado maior ou lado oposto ao ângulo de 90 graus, e catetos são os lados que sobram, ok? Depois vem aqui, ó. Os triângulos retângulos são formados por dois ângulos agudos complementares, ou seja, a soma de suas medidas é 90 graus. O que acontece, ó? Esse ângulo aqui que eu estou observando é o ângulo reto, claro, né? Se eu estou estudando o triângulo retângulo, eu tenho que ter um ângulo de 90 graus, é óbvio, tá? Triângulo retângulo sempre vai ter um ângulo de 90 graus. E esse ângulo aqui, ó, tá? Que ele é chamado ângulo... tem dois ângulos aqui que é chamado de θ, tá? Ângulo θ. E aqui é o ângulo... Agora eu esqueci o nome desse símbolozinho aqui, tá? Me esqueci porque a gente... Quando eu coloco lá na escola, eu coloco assim, ó. Alfa e eu coloco o gama, tá? Que é outra letra grega. Pode ser qualquer outros ângulos. Eu vou falar mais o português aqui para vocês entenderem. Vamos supor, aqui seria um ângulo de 30 graus, tá? E aqui seria um ângulo de 60 graus, tá? 30 graus e 60 graus. Então, é isso que tá falando aqui, ó. A soma de suas medidas é 90 graus. Ou seja, os dois ângulos agudos... O que são ângulos agudos? Menores que 90 graus. Se eu somar os dois, vai dar 90 graus. Então, 90 mais 90, ó, eu vou ter o 180. Todo triângulo retângulo, todo triângulo, na verdade, tá? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Deixa eu voltar lá pra... Tem gente querendo entrar. Sim, né? Vão chegando pedindo autorização pra Pedra, né? Então, entrou mais um. Vamos lá. Que bom que a turma da manhã é bem participativa. Isso é ótimo. Porque matemática sem explicação não dá muito certo, né? Bem complicado. Ainda mais num conteúdo bem dificinho, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Voltando no que a professora estava explicando, os triângulos retângulos, tá? Então, triângulo retângulo é todo triângulo que é formado, que tem um ângulo de 90 graus. São formados por dois ângulos agudos. Então, o que é dois ângulos agudos? Esse e esse. E o que quer dizer a palavra agudo? Agudo quer dizer menores que 90 graus. Então, o que eu falei aqui? Esse ângulo poderia ser 30 graus e esse ângulo aqui poderia ser um ângulo de 60 graus. Então, tá dizendo que a soma deles, ó, se eu somar 60 mais 30, 60 mais 30 mais 90 é igual a 180 graus. Todo triângulo retângulo, todo triângulo, tá? Não é só o retângulo. A soma das medidas dos ângulos internos é sempre 180 graus. O que é a trigonometria, então? Tá? Nós vamos trabalhar aqui e eu já vou dizer para vocês, tá? Já na sala de aula, quando estávamos em aula normal, para os nonos anos, eu sempre explico o Teorema de Pitágoras, que é o que cai na prova do IFSC, e sempre explico a trigonometria no triângulo retângulo, que também cai na prova do IFSC. A trigonometria em triângulos quaisquer, eu não explico, tá? Eu já deixo para vocês, para o ensino médio, porque é mais além ainda, tá? O que é trigonometria em triângulos quaisquer? É qualquer triângulo, não é um triângulo retângulo que tem um ângulo de 90 graus. É um triângulo, né? Vamos desenhar um triângulo qualquer aqui. Por exemplo, ó, vou colocar um aqui, ó. Esse triângulo, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um ângulo aqui de 30 graus e eu quero saber quanto que mede esse lado. É possível? É. Com as fórmulas que a gente tem, é possível, tá?
Porém, não é isso que a gente vai fazer aqui agora. O nosso estudo é a trigonometria no triângulo retângulo, tá? Que é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, aqui, ó, a trigonometria é o ramo da matemática que relaciona as medidas dos ângulos de um triângulo com as medidas de seus ângulos e tem diversas aplicações. Então, é o ramo da matemática que relaciona as medidas dos lados de um triângulo com as medidas de seus ângulos e tem diversas aplicações. Vocês já vão ver as aplicações, tá? Esse conteúdo é incrível, a aplicação dele na engenharia, tá? Na astronomia, para estimar a distância entre as estrelas próximas. Então, através da trigonometria, eles conseguem calcular a distância entre uma estrela e outra estrela, sem fazer viagem nenhuma, tá? Na geografia, para estimar distância entre divisas e sistemas de navegação por satélite. Na física, acústica, né, que é o som, tá? Vocês vão estudar lá na física do ensino médio, acústica e óptica, tá? Que é, o que é óptica? Óptica é o estudo por exemplo, da visão, tá? Dos nossos olhos, como que os nossos olhos veem, de que maneira eles veem, tá? Tudo isso vocês vão estudar. Eu vou deixar para o professor explicar, né? O professor de vocês de física ou o professor do ensino médio também explicar, tá? Porque é uma parte da física bem complicadinha, que é a óptica, né? Que fala da retina, como que os nossos olhos, eles conseguem enxergar, que mais ou menos faz a espécie de um espelho, tá? Deus é perfeito, né? Só posso dizer isso. Na engenharia, para calcular distâncias inacessíveis, tais como a largura de um rio, a altura de uma torre e etc. Então, o que mais nós vamos estudar aqui é esta parte aqui, tá? Engenharia. Calcular distâncias inacessíveis, tais como a largura de um rio, a altura de uma torre, etc. Tá? Olha que lindinha a tabela trigonométrica. Meu Deus, né? Daí vocês vão olhar isso aqui tem na apostila de vocês, volume 2. Vocês vão olhar isso aqui e vão dizer assim, professora, como que eu vou usar isso aqui? Pois é, como que vocês vão usar? Eu já vou explicar como que vocês vão usar isso aqui, tá? A tabela trigonométrica, eu coloquei ela aqui, tá bem achatadinha, né? Porque não tinha outra maneira de eu colocar. Aqui tem os graus, ó. 0, 1 grau, 2 graus, 3, 4, 5, 6, até 45. Depois vem até 90, 180 e 270, tá? O que seria 1 grau? Olha só o que seria 1 grau, tá? A pessoa que calculou, ela foi uma bênção para nós. Deixar prontinha essa tabela, tá? 1 grau, quando eu falo em 1 grau, tá? Eu vou desenhar um ângulo aqui de 1 grau para vocês terem ideia do que é. Mas eu não vou conseguir desenhar bem certinho, né? Ó, 1 grau, ele quase se arrasta em cima, isso aqui, ó, tá? Seria um ângulo de 1 grau. É menor ainda, tá? Vocês pensem, a circunferência inteira, ela tem 360 graus. Seria uma partezinha dessas 360, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1 grau, o seno é 0,017. Daí vocês vão perguntar assim, ó, professora, da onde que saiu esses números aqui dessa tabela enorme? Da onde que saiu? A pessoa foi um anjo e fez para nós, tá? Porque o que seria aqui? Por exemplo, vamos pegar como é que a pessoa fez, ó. Eu vou pegar esse triângulo retângulo aqui, tá? Então, nesse triângulo eu tenho o eixo do seno, que seria essa reta aqui, e eu tenho o eixo do cosseno, que seria essa outra reta aqui, tá? Então, o que é o seno? Tem uma formulazinha, tá? O seno de um ângulo, já tem ali depois, tá? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Meu Deus, professor, o que é isso? Calma, eu vou explicar, tá? Só para dizer assim, ó, essa tabela aqui, nós vamos usar nos exercícios. Daí vocês vão perguntar assim, ó, professor, eu vou ter que usar tudo esse número aqui? Por exemplo,
não vai cair ângulo assim, ó, 0, 1, 2, 3, não. Vou usar um ângulo bem que cai, tá? Vamos pegar o de 30 graus aqui, ó, tá? O ângulo de 30 graus. Aí, se eu estiver usando a medida do seno, eu vou usar o 0,5. Se eu estiver usando a medida do cosseno, que tá aqui, ó, tá? Isso tudo vocês vão saber depois. Eu vou usar o 0,866. Se eu estiver usando a medida da tangente, 0,577. É assim que vocês vão olhar na tabela trigonométrica, tá? Dependendo do ângulo que eu vou analisar. Esses ângulos muito pequenos aqui, ó, tá? 0 até 15, eles não são muito usados, tá? Mas os ângulos notáveis. Qual é que mais cai na prova do IFSC? 30, 45, 60. 30, 45, 60. 30, 45, 60, ó. 30, o 45 que tá lá embaixo, eu não consigo pegar ele aqui, ó. 30, 45 aqui embaixo, tá? E o 60 que tá aqui, ó. Esses são os mais usados nas provas. Vocês vão perceber depois nos exercícios também, tá? Deixa eu ver que tem gente querendo entrar aqui. Parecia que tinha gente querendo entrar. Não. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Não. Então, vamos continuar aqui. Tá. Tá, então tem a tabela que eu volto para explicar daqui a pouco. E as razões trigonométricas. Aqui que nós vamos ficar um pouquinho, tá? Então, primeiro, eu vou colocar um ângulo aqui de 30 graus, tá? O que que vai acontecer? Eu tenho o ângulo aqui, ó. O que que vocês têm que saber de tirar de informação? O A, tá? O valor do A, que aqui eu não vou mais chamar de A, eu vou deixar de HI, tá? Hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Agora vocês vão aprender, tá? Ó. Hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Então, hipotenusa é sempre o oposto ao ângulo de 90 graus. Eu vou dar um valor aqui para ele, tá? 10. Aqui eu vou dizer que vale 8 e aqui eu vou dizer que vale 6. Então, o que que seria a hipotenusa aqui? É o 10, tá? Eu tô analisando esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo de 30 graus. Por que que eu não vou analisar esse ângulo aqui, que é chamado de ângulo θ? Não vou analisar porque ele não está dizendo quanto que vale, tá? Se bem que eu sei que é 60 graus. Mas vamos olhar esse aqui. Vamos fixar nesse aqui, ó. Então, hipotenusa é o ângulo oposto ao ângulo de 90 graus. Cateto oposto, eu tenho o ângulo de 30 graus aqui, ó. Sempre o que está na frente dele, tá? É o cateto oposto. Aqui, pode esquecer, tá? Porque eu tô analisando o ângulo lá de baixo. Então, cateto oposto seria o 6 e o cateto adjacente seria o que sobrou. Então, seria o 8. Isso que eu tô olhando é com ângulo de 30 graus, tá? Então, olhando o ângulo de 30 graus, se eu tô olhando, analisando esse ângulo aqui, o que ficar na frente dele é a hipotenusa, tá? O que ficar na frente sempre do de 90 graus, ó. O que ficar na frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Depois, eu tenho o ângulo de 30 graus aqui. O que fica na frente dele é o cateto oposto, tá aqui CO, tá? E o CA, cateto adjacente, esqueçam isso aqui, depois eu já volto para explicar, tá? O CA é o que sobra. O que sobrou é o 8. Então, eu ia usar essas medidas aqui, 10, 6 e 8, para mim fazer o cálculo, certo? Eu já vou mostrar para vocês um cálculo como é que é. Então, o que que é o seno? O que que é a medida do seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Isso aqui é fórmula, tá? Ó, seno CO sobre HI.
Isso aqui daqui a pouco vocês vão decorar, tá? Até nós terminar todo esse conteúdo aqui, vocês vão decorar. Seno, cateto oposto sobre... Não é hoje, tá? Vai demorar aqui o conteúdo. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Eu vou voltar aqui para explicar aquele outro ângulo ali. Deixa eu voltar aqui. Ó, agora eu vou fazer uma explicação usando esse ângulo aqui, tá? O ângulo θ. Esse ângulo θ eu já vou dar valor para ele não ficar aqui com um valor que vocês não reconhecem. Eu já vou dizer que ele vale 60 graus, tá? Agora vai fechar como tá aqui, ó. O que que acontece? Vocês sempre vão tirar os três valores: hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente. Sempre, tá? O que tá na frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, a hipotenusa é... Aqui eu não botei o valor, eu vou botar 10, tá? A hipotenusa, 10, que é o lado maior. Vamos continuar aqui com 8 e 6. Depois, então, ângulo oposto, lado oposto ao ângulo de 90 graus, é a minha hipotenusa. Cateto oposto, se eu tô olhando aquele ângulo lá de cima, que é 60 graus, o que tá na frente dele é o meu CO, tá? Então, o meu cateto oposto é 8 e o que sobrar é o cateto adjacente, que no caso é o 6, tá? Então, eu tenho seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, medida do cateto oposto sobre medida do cateto adjacente. São as três fórmulas que nós vamos usar aqui. Professora, tem mais fórmulas? Tem, tá? Porém, para o triângulo retângulo, são essas três que nós vamos precisar, tá? Deixa eu ver se eu vou aqui. Ó, a Torre de Pisa, por exemplo, tá? O campanário de Pisa tem, a torre, né? 58,5 metros de altura. A sua construção começou em 1173 e, ao ser iniciada a construção do terceiro andar, em 1274, o terreno de argila cedeu e a torre apresentou a primeira inclinação. A construção terminou em 1301 e em 1350 a inclinação já era de 1,40 metros, ou seja, 1,4 metros. Então, olha a inclinação que essa torre ficou. Em 1990, a inclinação chega a 4,5 metros. Olha o perigo, tá? Então, tá ali, ó, a figurinha, tá? A torre pesa, na verdade não é peso, né? É massa, ela tem a massa de 14.453 toneladas, tá? E estava desde 1993 com um sobrepeso de 1.000 toneladas de chumbo para evitar a queda. Então ali, né, tá aqui, ó, a argila, aqui não dá pra vocês verem muito certo, ficou a figurinha escurinha, mas se vocês quiserem pesquisar na internet, fiquem à vontade, tá? Então ela já tinha uma inclinação aqui. Aí foi aqui, ó, em 1995 a inclinação chegou a 5,4 metros, muito, né? Inclinação demais, tá? Fechada para o público desde 1990, para os trabalhos de contenção do solo e correção da inclinação, foi reaberta em 2001 com uma inclinação corrigida em 45 centímetros. Então, eles ainda conseguiram corrigir a inclinação. O que acontece hoje em dia? Se o engenheiro, tá? Ele for projetar, um de vocês aí se quiser ser engenheiro, né? Se ele for projetar um prédio, uma casa, eu conheci uma pessoa que ela perdeu como vou dizer, a carteira, né, de engenheiro. Por quê? Porque foi fazer uma casa e a casa não fez o estudo do terreno. Quando o engenheiro ele vai projetar uma casa,
o arquiteto, principalmente o engenheiro, né? Porque o engenheiro ele vai ter que fazer esse estudo do solo, vai ter que ver que solo que vai ter, qual é como é que ele vai ter que fazer, a gente chama de sapata, né? A fundação, tá? Qual é a fundação que ele vai ter que fazer, quantos metros para baixo ele vai ter que fazer de concreto para segurar essa construção que ele está fazendo. Então eu conheci um engenheiro que ele perdeu a carteira dele de engenheiro, daí não sei, né, de certo se recorreu, o que aconteceu, mas por quê? Ele perdeu porque ele não fez o estudo do solo e a casa começou simplesmente a rachar. Começou a rachar toda a casa, né, e foram ver, porque fez num banhado. O terreno parecia que não era um banhado, mas por baixo ele era tipo como se fosse uma lagoa, tá? Então a fundação ela não foi feita com, né, tantos metros de fundura, não conseguiram fazer e a casa depois de feita, terminada, começou a rachar todinha e esse engenheiro foi processado, tá? Bom, então aqui ó, eu vou colocar uma explicação aqui para vocês. Considerando os dados do texto anterior, é possível construir um modelo matemático da situação da torre no ano de 1995. Deixa eu ver se tem alguém aqui chamando, peraí. Ai, agora não posso, né? Tô trabalhando, uma mãe do terceirão querendo falar comigo. Então vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho o ângulo aqui, ó, tá? Eu tenho um ângulo aqui que eu não sei qual é o valor dele, tá? Como alfa, tá? Ângulo alfa. Considerando os dados do texto anterior, é possível construir um modelo matemático da situação da torre no ano de 1995. Então, calcularemos o ângulo de inclinação da torre. Como que eu vou calcular esse ângulo, tá? Então, eu quero saber qual é esse ângulo de inclinação dessa torre. O que eu vou ter de informação? Ó, primeira coisa, cateto oposto, hipotenusa e cateto adjacente. Sempre vocês vão pegar esses valores aqui, tá? Sempre os três vocês vão colocar. E agora o que a gente vai fazer, tá? O que tá na frente dele, então aqui, ó. O que tá na frente dele é o meu cateto oposto, tá? É o CO. Então, deixa eu fechar aqui. Então, o que está na frente dele é o CO, que é 5,4, tá? A hipotenusa, o que seria, ó? Eu tenho o ângulo de 90, vocês têm que saber identificar onde é que está o ângulo de 90 graus, ele está aqui, tá? Aqui é o ângulo reto. O que está na frente dele, tá aqui, torre. A hipotenusa não tem valor nenhum, então eu não vou usar, tá? Quando não tem valor, eu não vou usar. E o cateto adjacente é o que sobrou, então foi aquilo ali. 58,5 metros. Beleza. Eu tenho duas medidas, tá? CO e CA. Agora eu vou pegar aqui, ó. Seno, tá? 3 fórmulas. É o cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o cosseno? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O que é a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá. Qual das 3 fórmulas aqui, qual das 3 que eu tenho CO e CA? Qual é? Hein? Alguém vai responder para mim? Hein? Estão dormindo? A tangente. Isso, muito bem. Eu vou usar a tangente porque tem CO e CA. Então, olha só o que a professora vai fazer aqui, ó. Tangente de alfa, porque eu não sei quanto que é aquele ângulo ali, é o que eu quero descobrir, é igual a CO sobre CA. Então, a tangente de alfa é igual, qual é o CO? 5,4 dividido por 58,4. Então, a tangente de alfa igual. Agora eu vou pegar a calculadora. Ai, meus gatos aqui em cima, sai.
Professor, é 58,5. Ai, desculpa, deixa eu arrumar. Meus gatos aqui que estão me atrapalhando, estão tudo aqui. Pera aí. 58,5. Agora eu vou pegar a calculadora aqui. 5,4 dividido por 58,5. Ó, deu 0. Olha só, gente, coisa mais linda. Mas ele não é pra estar aqui agora. Ai. Então aqui, ó. Vai dar 0,0923. Eu vou usar o 0,09, tá? 0,09. Ah, professora, eu descobri 0,09, tá? Né? Com os valores ali. Então, o que a professora fez, ó? Tinha o triângulo aqui retângulo. O que tá na frente do ângulo, que é o alfa, é o CO. Aqui tem o ângulo de 90 graus. O que tá na frente dele seria o HI, mas eu não tenho nenhum valor aqui, então não vou usar, por isso que eu risquei. E o que sobrou é o cateto adjacente. Tá aqui, tá? Então, CO, daí eu sempre vou ter as três fórmulas em mãos. Vocês têm que ter também, tá? Até vocês decorar. Então, a fórmula que eu uso, CO e CA, é a tangente. Cateto oposto sobre cateto adjacente, tá aqui. Botei os valores e dividi na calculadora, deu 0,09. Mas eu não sei qual é o ângulo. 0,09 é o ângulo? Não, não é o ângulo, tá? Vamos voltar aqui, ó. Ó, eu vou voltar aqui na tabela trigonométrica agora, tá? Qual é o valor de tangente que dá 0,09 aproximadamente? Então, nós vamos aqui, ó. Ó, o que vai acontecer? Vamos pegar aqui, ó, tangente, tá? Ó, de 1 grau, 0,017, 2, 0,03, 3 graus, 0,05, 4 graus, 0,06, 5 graus, 0,08 e 6 graus, 0,10, ou 0,1, né? Tanto faz. Mas lá estava 0,09. Então, o que mais se aproxima é os 5 graus. Então, quer dizer o quê? Que o meu ângulo ali, ó, é o quê? Tangente, esse ângulo aqui não tá muito, né, parecendo bem bonitinho. Mas o ângulo que eu tenho ali é um ângulo de 5 graus. Essa é a inclinação, tá? De 5 graus. Então, esse é o primeiro cálculo que a gente fez para saber o ângulo. Geralmente a gente não quer saber o ângulo, tá? O ângulo vocês vão ter. Vocês vão calcular, são medidas do lado do triângulo retângulo. Mas aqui já é mais um pouquinho do que vocês vão estar calculando. Então é assim, se eu achar, por exemplo, aqui como eu achei, ó, né, esse valor, cateto oposto, 5,4, tá? Sobre 58,5, eu dividi, deu 0,09. Eu vou lá na tabela trigonométrica, que tem na apostila de vocês também, ou na internet, tanto faz, né? Vou lá olhar e a tangente desse valor aqui, que é chamado de alfa, que é o ângulo, na verdade é o nosso ângulo, tá? Esse ângulo aqui corresponde ao ângulo de 5 graus, tá? Nossa, Oi, pode perguntar. eu só que eu não entendi como é que acha ali os cateto oposto e o cateto adjacente. Tá, nós vamos de novo. Deixa eu voltar aqui. Ó, então, primeira coisa que vocês vão fazer, tá? Eu ainda vou ter mais exemplos ali pela frente, mas vamos nesse aqui primeiro. Então, ó, sempre vocês vão olhar onde é que tá o ângulo de 90 graus. Ele tá aqui, tá? Vocês vão notar onde tem o ângulo reto. É ali em cima, beleza. Sempre o oposto ao ângulo de 90 graus, sempre o oposto, tá? É o valor do HI. Mas aqui eu não tenho valor nenhum, tá? Só tá dizendo que é a torre. Ok, aqui eu tenho um ângulo alfa, que eu não sei quanto que vale. Qual é o valor dele? Lá eu já vi que vale 5 graus, né? Mas aqui eu não sabia quanto que valia ainda. Então, o que tá na frente do ângulo notável, eu digo assim, ângulo notável, porque aqui, ó, aqui eu não sei quanto que é. Então, não dá pra mim fazer por esse ângulo aqui, tá? Eu vou usar esse ângulo aqui, que é o que tá pedindo.
O que está na frente desse ângulo, eu vou chamar de cateto oposto, que é o 5,4. E o que sobrar, então, ó, eu tirei a hipotenusa, eu tirei o cateto oposto, e o que sobrar é o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente é 58,5. Beleza, cateto oposto, cateto adjacente. Fechou aqui, tá? Daí eu tenho 3 fórmulas, então sempre vocês vão olhar, tá? Eu vou desenhar outro triângulo retângulo aqui, ó, por exemplo, para vocês, tá? Eu não sou muito boa em desenho, vocês sabem, né, que eu sou uma péssima em desenho, tá? Mas vamos supor aqui, ó, tem um ângulo lá em cima, tá? Vamos supor que é um ângulo de 60 graus. O que tá na frente dele, tá? É o cateto oposto. O que tá na frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. E o outro lado que sobrar é o cateto adjacente. Sempre, tá? Deixa eu voltar lá naquele lá no comecinho pra vocês que tinha um monte. Ó, nesse aqui, ó. Vou fazer nesse daqui embaixo, ó. Vamos colocar um ângulo aqui de 45 graus, vamos supor, tá? Mas não é. Só olhando aqui eu já sei que não é 45 graus. Mas, ó, o que tá na frente dele é a hipotenusa, tá? O ângulo que tá na frente dele, o lado que tá na frente dele, eu chamo de hipotenusa, do ângulo de 90 graus. O que tá na frente do ângulo é o CO, e o que sobrar é o CA, tá? Aqui, ó, o que tá na frente do ângulo é a hipotenusa, tá? Vamos supor que eu tô olhando esse ângulo aqui agora, ó. Se eu tô olhando esse ângulo aqui, esse aqui é o meu cateto oposto e o que sobrar é o cateto adjacente. Sempre assim. Aqui, ó, o que tá na frente do ângulo de 90 graus é o HI, a hipotenusa, tá? O que tá na frente desse ângulo aqui é o cateto oposto. Se eu tô olhando esse ângulo aqui, né? E o que sobra é o cateto adjacente. Sempre, tá? Então, tirando a hipotenusa, que é o oposto ao ângulo de 90 graus, o que tá na frente do ângulo é cateto oposto e o que sobrar cateto adjacente, tá? Então, voltando aqui, ó. Ó, na torre. Daí tem 3 fórmulas, tá? Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Como eu tenho essas duas aqui, tá? Eu vou usar a tangente. Por quê? Adianta eu usar isso aqui, ó, CO sobre HI? Não, não adianta, porque eu não tenho a hipotenusa. Adianta eu usar o cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa? Não. Por quê? Porque eu não tenho a hipotenusa, tá? Vamos mais pra frente que vai ter mais, ó. Aqui tá o que a professora fez ali pra vocês, tá? Então, nem sabia que tinha resposta aqui, não tinha olhado ainda que já tava com a resposta. Tangente de alfa, então, 5,4 metros dividido por 58,5 deu aproximadamente o igual com um tiozinho em cima na matemática, quer dizer aproximadamente 0,092, tá? Então, 5 graus. Então, com os novos dados de 2001, após a inclinação corrigida, calcule o novo ângulo. Então, foi aquilo ali, né? 5 graus que foi corrigido, foi o que foi conseguido, tá? Bem difícil de conseguir, depois de construído, tu levantar um alicerce novamente, né? Muito complicado. Tu voltar a fazer ele, né, com um ângulo de 90 graus com solo, tá? Com a horizontal que a gente fala. Com a vertical, na verdade, né? Então, vamos lá. Esse aqui, ó. Não sei se vocês já passaram pela rua, né? Ou quando eles estavam construindo ali a duplicação da BR-101, ou mesmo na rua quando eles estão fazendo alguma medição, tá? Isso aqui é chamado de teodolito. Quem for trabalhar com engenharia, principalmente a engenharia de agrimensura, que mede terrenos, lotes, consegue medir um matagal, lá dizer quantos metros quadrados, quantos quilômetros quadrados tem aquele terreno, aquela mata, tá? Então, quando a gente passa na rua,
Às vezes na BR-101, por exemplo, tem alguém com um aparelhinho mais ou menos igual a esse, só que ele tem um pedestal aqui, óbvio, né? E tem alguém ali olhando, às vezes a gente pensa, a pessoa tá batendo foto, ou a pessoa alguém tá multando a gente, tá olhando a velocidade que a gente tá andando, não é nada disso, tá? Quando tem às vezes, claro, pode ser o policial, tá? Como aconteceu comigo semana passada, o policial até, eu dei uma reduzida na velocidade, o policial ficou meio bravo comigo, tá? Depois ele fez lá assim pra mim, né? Porque eu tinha reduzido a velocidade, porque eu ia ganhar uma multinha e eu vi que ele tava lá longe e eu reduzi a minha velocidade. Mas isso aqui não tem nada a ver com velocidade, tá? Isso aqui é um teodolito que ele mede ângulos. Então a pessoa tá lá na estrada medindo o ângulo de precisão que pode ser feito determinado, né? Que vai ser levantado determinada estrada, né? O asfalto, como é que ele vai ser, onde que pode se fazer um viaduto, de que maneira. Então, esse é um teodolito. Se nós estivéssemos na sala de aula agora, era o momento que eu ia fazer com vocês uma atividade onde eu formo os grupos e eu coloco vocês para trabalhar, medir, por exemplo, a altura. Eu sempre levava os alunos ali do 9º ano, naquela parte da escola ali, onde tem na esquina lá, onde tem aquele poste bem alto lá, e a gente fazia a medição, quantos metros tem aproximadamente aquele poste. A gente conseguia fazer aquela medição, né? Daí tem aluno que pergunta, professora, mas tinha que subir em cima do poste e jogar uma fita métrica para baixo ou uma trena e medir. Não precisa, tá? Com a trigonometria, ela permite que a gente calcule. Aí a gente constrói um teodolito, claro que não com esse, né? Que é o instrumento que o engenheiro usa. A gente constrói um teodolito de brinquedo, eu já falo assim, tá? Mas é possível a gente fazer. Então, um agrimensor quer medir a largura de um rio sem atravessá-lo. Então, ele adota o seguinte processo. Ele marca um ponto A com uma estaca na margem e que ele está em frente, tá? Em linha reta a um ponto B, uma árvore. Já vai ter a figurinha para vocês. Da outra margem. Depois ele se afasta 8 metros do ponto A e fixa o teodolito, ponto C, e faz a medida do ângulo de C até B. Ele encontra 70 graus. Ó, aqui fica bem melhor de entender, tá? Então, o que acontece? Eu tenho um rio aqui, tá? Ó, essas duas retas aqui representam aqui, daqui até aqui a largura do rio. Tá representado pela letra L, tá? Lá tem, como é que ele vai fazer? Ele não quer atravessar o rio. Ele não tem como atravessar, ele não tem um bote, ele não tem uma canoa, ele não tem um jet ski, ele não tem nada para atravessar esse rio, tá? Nem quer atravessar nada também porque tá muito frio. Então, o que ele vai fazer? Ele tem o teodolito, tá? Que é um aparelho de medir ângulo, e ele vai fazer o quê? Ele tá aqui nesse ponto C e tá avistando uma árvore lá do outro lado. Aí ele olhando para a árvore com o teodolito, ele vai ver que formou um ângulo aqui de 70 graus. Beleza. Aí ele sai desse ponto C aqui e vem até o ponto A, que fica de frente para a árvore, tá? Bem na frente. O que vai acontecer? Ele se deslocou aqui 8 metros. E ele quer saber a largura do rio, tá? Que pode deixar como L ou pode colocar o X, né? Que é mais usado. Vocês que sabem. Beleza, então agora nós vamos tirar os valores, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, cateto oposto sempre, tá? Hipotenusa e cateto adjacente. Primeira coisa que nós vamos fazer, tá? Onde que tá o ângulo de 90 graus? Tá aqui, ó, tá? Esse é o ângulo de 90 graus, ele tá aqui. O oposto ao ângulo de 90 graus é o HI, tá? Tem medida aqui? Não. Não tem nenhuma medida, porque eu não consigo medir isso aqui, ó, tá? Eu vou ter que atravessar o rio se eu quisesse fazer isso aqui. E eu não quero atravessar o rio. Então, o HI eu não tenho, eu não vou usar, tá? O cateto oposto, eu tenho o ângulo de 70 graus. O cateto oposto seria o lado oposto a ele. Então, o cateto oposto seria o X. E o que sobrar é o cateto adjacente. O que sobrou? O 8. Tá? Então, cateto oposto e cateto adjacente.
vocês já sabem que é a tangente, mas eu vou colocar as fórmulas aqui para vocês de novo, ó. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza, tá? Os dois valores aqui, ó, os dois valores, eu vou usar a tangente. Então, tangente, olha o que eu vou fazer agora. De 70 graus, porque agora eu tenho o valor da tangente, tá? Tangente de 70, por que agora eu tô colocando que é 70? Porque aqui tá me dizendo que é 70 graus agora. Igual, qual é o cateto oposto? É X ou L? Tanto faz, eu vou botar L, que é a largura do rio. Sobre a hipotenusa, que é 8. Beleza. Quando não tem nada embaixo, é 1, porque aqui vai ser uma regrinha de 3, tá? Agora, vamos voltar lá na tabela, ó, tangente de 70. Vou voltar lá na tabela, porque lá vocês vão estar com a tabela sempre na mão, tá? Tangente de 70, ó. Então, tangente de 70, tá aqui, ó. 2,747, tá? Então, o que a gente vai usar? Vamos aproximar. 2, lá daí vocês vão dizer assim, ó. Professor, e no exercício como é que eu faço? No exercício eu não vou pedir para vocês aproximar, tá? Coloquem 2 casas depois da vírgula, já tá bom? 2,74, tá? Aqui, como ali no exercício está aproximado, porque 2,747. Então, como foi para o 7, ele arredondou para 2,75, tá? Então, vamos voltar lá, ó. 2,75. Então, eu vou usar aqui, ó. 2,75 sobre 1. Por que eu botei 1? Porque é uma regra de 3. Então, quando não tem nada, vocês têm que saber que é 1. Igual a L sobre 8. Então, agora eu vou fazer uma regrinha de 3 aqui, ó. L vezes 1, L igual 2,75 vezes 8, ó. 2,75 vezes 8. Deu 22, certinho, tá? Então, 22 metros. Ou seja, essa é a largura do rio. Então, esse cálculo aqui é o cálculo que o engenheiro vai fazer se ele tiver que calcular a largura, né? Pode ser de uma estrada, de uma ponte quebrada, da largura de um rio, o que for, tá? A altura de um prédio, dá tudo pra gente calcular através da trigonometria no triângulo retângulo. Sempre vocês vão usar as 3 fórmulas e ver qual delas vocês estão precisando, tá? Sempre vão usar as 3 fórmulas e ver, né? Aqui eu precisei, como era CO com CA, sempre mais ou menos esse exercício que é o que vocês vão precisar. É a da tangente, tá? Vai lá na tabela, olha o valor, certo? E volta aqui e faz a regra de 3. Eu vou para mais um exemplo. Olha só, tá? O monumento está num pedestal, ó. Tá lá em cima o monumento, tá? De 2 metros de altura. Qual é o comprimento da rampa? Ó, eu quero saber quanto que tem essa rampa aqui. Qual é o comprimento dela do total, tá? De acesso. O ângulo de inclinação da rampa com o solo é de 30 graus. Primeira coisa que vocês vão fazer. Cateto oposto, hipotenusa e cateto adjacente. Viu o problema? Já coloca os 3 medidas aqui. Vamos ver o que a gente tem e o que a gente não tem. Primeiro lugar, eu tenho o ângulo, agora aqui, ó. Eu tenho o ângulo de 90 graus aqui embaixo, tá? Sempre o oposto, ó. Sempre o oposto ao ângulo de 90 graus é o valor do x, tá? É o valor da hipotenusa, que no caso aqui é o x. Então, sempre o oposto ao ângulo de 90 graus é o valor da hipotenusa. Beleza, é o que eu quero saber. Cateto oposto, eu tenho o ângulo aqui, tá? O que tá na frente deste ângulo aqui, tá? Eu vou chamar de CO. Então, o meu CO é 2. E o cateto adjacente seria lá aqui embaixo, ó, tá? Mas eu não tenho. Se eu não tenho, eu não vou usar, tá? Então, nós vamos pegar, daí vocês vão ter sempre as 3 formulazinhas, seno, cateto oposto sobre hipotenusa,
Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre hipotenusa. Qual das 3 fórmulas que eu vou usar? Será a tangente está errada? Ai, desculpa. Mas que bom que vocês são assim bem... Olha, gente, obrigado por me ajudar, porque tem horas que a gente dá um tilt, né? Muita coisa. CO sobre CA. Beleza, muito bom. Muito obrigada. Tá. Então, qual das 3 que eu vou usar? Seno? Seno, muito bem. Então, seno de 30 graus. Ô, turma boa, seno de 30 graus igual cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 graus, ai, não sei qual é o seno, tá? Então, vamos voltar aqui, ó. Seno de 30, ó. Vamos voltar aqui, ó. Na tabelinha, 30 graus. O valor do seno tá aqui, 0,5. Tem tabela que vai aparecer 0,500, tá? Não precisa, pode ser no 0,5, tá? Então, vamos lá. Aqui, 0,5. Então, 0,5 igual, cateto oposto é o 2 e a hipotenusa é x. Como é que eu faço? Quando não tem nada embaixo é 1. E vamos fazer uma regrinha de 3. X vezes 0,5, 0,5x. 1 vezes 2, 2. X é igual a 2 dividido por 0,5. Eu vou dividir aqui, ó. 2 dividido por 0,5. Vou fazer sem fazer na calculadora só para vocês, né? Porque se for na prova do IFES que não tem calculadora. Quando não tem vírgula, a vírgula está atrás do número. Primeira regra, igualar as casas decimais. Fechou, igualei, tá? Depois que eu igualei as casas decimais, eu tiro a vírgula e posso tirar esse zero da frente também. Então, ficou 20 dividido por 5, que vai dar 4. Então, x é igual a 4 metros. Então, quer dizer o quê? Que essa distância aqui da rampa, ó, essa inclinação aqui da rampa de acesso é de 4 metros. Tá? E aí, tá de boa? Estão entendendo? Estão entendendo? Como é que Sim. tá, mais ou menos? Eu achei fácil. Não é muito fácil, mas não se preocupe, tá, pessoal? Nós vamos ter bastante aula de explicação, tá? É um conteúdo novo e vocês sabem que sempre que tem um conteúdo novo, a gente demora pra gente pegar, tá? Porém, é isso aí e não é todo exercício que a gente vai fazer, vocês vão ver que eu vou estar fazendo da mesma maneira, tá? Sempre usando a tabela, as 3 formulazinhas e tirando os valores do triângulo retângulo, tá? Então, aqui, né, a rampa tem 4 metros de comprimento, o seno de 30 é cateto oposto sobre hipotenusa, foi feita a regrinha de 3 aqui e deu 4 metros, tá? Deixa eu voltar aqui, eu quero explicar só mais uma aqui pra vocês. Depois eu tenho aula com a 81. Ó, deixa eu fazer mais um exemplo aqui pra vocês, tá? Matemática e suas tecnologias, né? Então, da onde que vem a palavra trigonometria? Acho que eu não tô apresentando. Tá sim, senhora. Tô apresentando? Vocês estão vendo a minha tela aqui de trigonometria? Sim. Essa aqui? O significado, estão vendo a minha tela? Sim. Ok. O significado da palavra trigonometria vem do grego e resulta da conjunção de 3 palavras. Tri, 3, gonos, ângulos, tá? E metrin, que quer dizer medir. Ou seja, trigonometria significa o estudo das medidas dos triângulos. São os 3 ângulos de um triângulo, tá? Então, ó, como é que a pessoa consegue medir? Aqui tem uma fotinho, tá? Morro alto a 1 quilômetro. Dali onde a pessoa tá olhando, ó, com um teodolito, ela consegue saber, né, por exemplo, qual é a altura do morro, tá? É óbvio que para isso ela precisa de um ângulo e de uma das 2 medidas. Ela tem que saber essa medida, ó, se ele vai caminhando, né? Aqui ele já sabe, ó, 1 quilômetro. Então, aqui teria, né,
1000 metros, tá? Aqui no caso, a gente formaria o triângulo, ó, tá? E aí ficaria, aqui tá, é mais fácil assim, tá? Depois eu vou desenhar, vai ter a medida, o desenho certinho para vocês. Então, seria 1000 metros, e tem mais uma coisa, tá? Quando a pessoa tá medindo, eu tenho que considerar a altura da pessoa até os olhos, tá? Então, por exemplo, 1,7 eu tenho que somar o resultado final. Isso depois nós vamos ver em exercícios para frente também. Na astronomia, então ali ó, no cálculo da distância entre dois planetas, entre planetas e satélites, tá? Na topografia, na determinação da altura de morros, montanhas e colinas. Como determinar a altura do pão de açúcar? Dá pra gente saber a altura sem ir pesquisar na internet. Se a gente tiver alguns dados, a gente consegue fazer esse cálculo, tá? Na construção civil, no cálculo da altura da tesoura de um telhado, ó, tá? A rampa, as rampas de acesso, tá? O engenheiro ele tem que saber calcular qual é a inclinação que tem que ter para a pessoa não passar muito trabalho, né, e o carro conseguir subir, não pode ter muita inclinação, tem várias coisas que determinam isso, tá? Então, tem aqui, né, triângulo, retângulo, é todo triângulo que apresenta um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, tá? Nós estamos trabalhando a trigonometria no triângulo retângulo, tá? Não é em outro tipo de triângulo, é triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Nós não vamos trabalhar trigonometria em triângulos quaisquer, ok? Bom, aí tem aqui, né? A hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo retângulo, tá? Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180. Aquela ali eu já falei para vocês, teorema de Pitágoras, né? A gente já estudou. Aqui fica um probleminha que eu vou fazer um outro exemplo para vocês. Ó. Deixa eu voltar, desculpa. Ó, uma estrutura metálica tem o comprimento de 8 metros e está apoiada no solo, tá? Então, quando eu leio, tá? Eu tenho que... Aqui já tem o desenho. Mas quando eu leio a informação, eu não tenho nada além do ângulo aqui, ó. Então, ó, uma estrutura metálica tem o comprimento de 8 metros. Onde é que está essa estrutura? Ela está aqui, tá? 8 metros. E está apoiada no solo, formando um ângulo de 50 graus, ok. Sabendo que o seno de 50 é 0,77, tá? Determine a medida da coluna vertical. Então, quer saber isso aqui, ó. Tá? Quantos que tem de altura que isso aqui tá apoiado? Então, o que a gente vai fazer? Então, cateto oposto. Vamos lá, as três fórmulas. Seno, tá? Cateto oposto sobre hipotenusa, que a gente já sabe que vai ser o seno, tá? Então, porque já tá aqui, ó. Por quê? Vamos tirar as medidas aqui primeiro. Cateto oposto, hipotenusa e cateto adjacente. Qual é o cateto oposto? É o x. Qual é a hipotenusa? É o 8. Qual é o cateto adjacente? É o que sobra, seria aqui embaixo, ó. Mas eu não tenho, tá? Então, eu não preciso. Eu vou usar cateto oposto com hipotenusa. Então, seno de 50 graus igual cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 8. E agora, onde é que eu vou olhar o seno de 50? Vou voltar lá, ó. Ah, aqui eu não tenho a tabelinha. Tá lá no outro, tá? Então, vou deixar. Aqui, ó. Seno de 50. Deixa eu ver se já tá aqui. Eu acho que é 0,70. Ah, tá aqui, ó. É 0,77. Se a gente for olhar lá na tabela, tá aproximadamente 0,77, tá? Então, 0,77 igual a x sobre 8. Quando não tem nada embaixo, é 1. Então, fica x igual... Aí, eu vou fazer 8 vezes 0,77. 8 vezes 0,77 vai dar 6,16 metros. Então, 6,16 metros. Então, a altura aqui que está apoiada essa estrutura metálica é de 6,16 metros, tá? Não é difícil de fazer.
tá? Não é complicado. É vocês terem a tabela na mão, as 3 fórmulas que vocês vão conseguir fazer, tá? Cosseno, exemplo de aplicação, ó. Uma escada de 4 metros, tá aqui, ó. Aí tem aluno que diz assim, ó, professora, mas onde que vai o 4? Porque às vezes pode estar o desenho, mas não tá dizendo mais nada, tá? Pode estar só assim. E vocês têm que botar os valores. Uma escada de 4 metros de comprimento está apoiada em um muro e forma um ângulo alfa, tá aqui, ó, um ângulo alfa com o solo. Se a distância do ponto de apoio entre a escada e o solo, no solo e o muro é de 2 metros, tá aqui, ó. Calcule o valor de alfa. Aqui tá perguntando o ângulo, tá? Então, nós teríamos que usar a tabela. Cateto oposto, ó, hipotenusa e cateto adjacente. Vamos ver qual que a gente tem aqui. O ângulo de 90 graus tá aqui, ó, tá? O ângulo reto. O que tá na frente dele é a hipotenusa, 4, tá? O cateto oposto, aqui, ó, eu não tenho, tá? Seria aqui, ó, o meu ângulo tá aqui, o meu ângulo alfa, o que tá na frente seria o cateto oposto. Eu não tenho. E o cateto adjacente é o que sobra. Então, deixa eu ver aqui. A hipotenusa é 4, cateto oposto, e o cateto adjacente seria o 2. Hipotenusa com cateto adjacente é o cosseno. Então, vou fazer aqui, ó. Cosseno de alfa igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Qual é o valor do cosseno? Eu não sei, tá? Vou deixar assim. Igual, cateto adjacente é 2 sobre a hipotenusa, que é 4. Então, cosseno de alfa igual 2 dividido por 4 vai dar 0,5. Aí, eu vou ter que ir lá na tabela e ver qual é o cosseno. Deixa eu botar a tabela aqui para vocês, tá? Deixa eu voltar lá naquele outro. Que tem a tabela. Ó, tá aqui, ó. Deu 30 graus lá, né? Vocês estão vendo a minha tabela aqui? Estão vendo a minha tabela? Tá, então, deixa eu ver aqui. Ó, aqui, então deu 0,5. Eu vou ter que ir lá na tabela e ver qual é o valor do cosseno, que tem como, qual é o ângulo que tem como valor o 0,5. Então, vamos lá. Ó, então, tá, vamos aqui. Cosseno 0,5. Ó, 0,6, aqui no cosseno, tá? Que é o verdinho. Ó, 0,57, 0,5. Achei aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho cosseno 0,5. Então, é os 60 graus. Então, voltando lá na minha explicação, ó, esse alfa ali, o valor do alfa é 60 graus. Então, ó, portanto, o cosseno de alfa é 1/2, que é 0,5. Logo, o alfa é de 60 graus, tá? E a última, né, que eu vou explicar, da tangente, tá? Para não ficar muito longo aqui, que eu já tenho a aula K91 também. Uma pessoa de 2 metros, então ela tem 2 metros aqui, ó, tá? Uma pessoa bem alta, 2 metros de altura ela tem. Observe um prédio segundo o ângulo de 45 graus, com a horizontal. Sabendo que a tangente de 45, ó, sabendo que a tangente de 45 graus é 1, já deu o valor, tá? Não precisa nem olhar na tabela, às vezes o exercício dá o valor. E que a distância dessa pessoa ao prédio é 30 metros, calcule a altura do prédio. Beleza, vamos lá. Cateto oposto, hipotenusa e cateto adjacente. Ó, ângulo de 90 graus. Sempre o oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Eu não tenho, então não vou precisar. O oposto ao ângulo analisado, ó, é o x. Cateto oposto é o x. E o que sobra é o cateto adjacente, que é 30. CO sobre CA é a tangente.
Tangente de 45 graus igual cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de 45 é 1, tá? O cateto oposto é x e o cateto adjacente é 30. Quando não tem nada aqui embaixo, é 1, tá? Então, 1 vezes x, x. 30 vezes 1, 30. Deu 30 metros, tá? Então, o que seria esse 30 metros aqui? 30 metros seria a altura daqui até aqui, tá? Que eu calculei. Só que tem um homem de 2 metros aqui, ó, tá? Então, eu tenho que fazer mais 2. Então, a altura do prédio é 32 metros. Essa é a altura do prédio, tá? Então, essa é o nosso conteúdo de agora. Deixa eu voltar lá. E aí, difícil? Mais ou menos? Sim, um pouco. Ele é um pouquinho, tá? Então, hoje o que a professora deixou? Fiz uma explicação aqui, porque eu tenho ainda que explicar conteúdo também para 81. Vocês têm uma trilha para fazer lá na Positivo. Até quando, professora, para fazer a trilha? Até sexta-feira, tá? Às 17 horas. Vocês sabem que agora vocês têm... Eu fiz já, né? Quem fez a prova até o dia ganhou 2 pontos pela participação, pelo comprometimento de entregar o trabalho em dia. E agora também entregando a trilha, fazendo ela, tá? Daí tem aluno que pergunta, professor, mas a trilha eu preciso fazer ela acertar todas as questões? Não, a trilha ela é para vocês aprenderem, tá? Para vocês verem. Então eu consigo ver se vocês fizeram a sondagem, toda a parte da trilha lá, tá? Toda aquela parte da trilha. Eu consigo ver se vocês fizeram, se vocês olharam, se vocês leram, se vocês analisaram, tá? Então, quem fizer todos os passos da trilha vai ter mais 2 pontos, já somando 4 pontos pela participação, tá? Fora a participação no Meet que vocês têm, tá? E, né, que eu sempre dou a nota. Então, vai ficar a nota de participação pelo Meet e a nota de participação por entregar, de comprometimento, por entregar a tarefa em dia, né? Na verdade, a turma de vocês é 10, porque praticamente todos entregam em dia, tá? Mas é mais uma força para ajudar vocês a tirar uma média bem boa agora também no segundo trimestre. Então, tem a trilha da Positivo. Lá na Positivo vocês vão na trilha, volume 2, razões trigonométricas, responder a trilha agora e é a atividade de hoje, certo? Tem alguém que tem alguma pergunta? Pode falar. Sobre a prova, vai ter correção e recuperação? Sim, semana que vem. Semana que vem vai ter a correção? Semana que vem vai ter a correção da prova e a correção da... Eu vou fazer primeiro a correção da prova aqui no Meet e depois nós vamos fazer a recuperação, tá? Tá bom? Então agora vocês vão lá, vão direto na Positivo, pode ir, tanto faz, vocês que sabem, tá? Na Positivo e tem a trilha lá aberta para vocês fazerem, ok? É a atividade de hoje. Qualquer pergunta vocês podem fazer no privado, tá bom? Um beijo, então. Vou dar aula para 81, até mais. Tá? Pode fazer a pergunta no privado. Tchau, tô com saudade de vocês. Feliz Dia dos Estudantes.